O Canadá se revela como um imenso tesouro energético espalhado por suas vastas terras na América do Norte, oferecendo petróleo, gás natural e minerais. Essa riqueza serviu como uma espécie de almofada de segurança para a economia dos Estados Unidos. Mas com a recente reviravolta nas relações comerciais, o futuro está incerto. Afinal, o que pode acontecer se o governo americano decidir aumentar tarifas sobre produtos canadenses? Um movimento ousado por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou tarifas de 25% sobre bens canadenses, abalou os pilares do comércio entre os dois países. Isso fez com que o Canadá olhasse para mercados europeus e asiáticos em busca de alternativas. Mas como essa virada pode impactar os Estados Unidos? Seria a balança de poder global abalada se a maior fonte de energia dos americanos se voltar para outros continentes? As novas parcerias comerciais do Canadá com a União Europeia e a Ásia estão saindo do papel como um raio no cenário global. Se o petróleo pesado e os abundantes recursos naturais canadenses começarem a fluir para portos europeus ou refinarias asiáticas, qual será o custo para a segurança energética americana? A relação entre Canadá e Estados Unidos ainda é vital, ou este antigo laço está se desgastando? Nos últimos anos, o mercado energético global passou por transformações extraordinárias, e o Canadá, com suas reservas ricas, está no epicentro dessas mudanças. A intensa troca comercial de energia entre os dois países é essencial para suas economias. Mas um cenário sombrio se desenha com as tarifas, que rapidamente se convertem em um labirinto comercial. O que vem a seguir? Agora, sob os ecos das ameaças tarifárias, o Canadá se prepara para ratificar acordos que possam fortalecer seu comércio fora dos limites dos Estados Unidos. Um salto colossal nas exportações não americanas é a aposta do Canadá, um objetivo audacioso de 50% até 2025. Mas será que a União Europeia e os mercados asiáticos reconhecem a força e o potencial do Canadá como eles deveriam? Esses acordos com a União Europeia oferecem uma plataforma valiosa para os negócios canadenses, mas a ratificação tem encontrado obstáculos. Enquanto alguns países da Europa hesitam, o Canadá se vê diante da tarefa urgente de diversificar seus mercados. O que aconteceria se as exportações de energia do Canadá ao resto do mundo se intensificassem? Os Estados Unidos teriam que reavaliar sua posição privilegiada no cenário energético? A resposta pode ser um alerta. A dependência de energia acessível e confiável pode estar em risco, provocando um aumento nos custos e incertezas. Com a diversificação canadense, a influência americana nas negociações de energia também poderia diminuir. Como o Canadá pode formular um novo acordo comercial que beneficie ambas as partes? A pressão existe, e uma resposta ágil e estratégica se faz necessária. Uma dependência renovada do Canadá poderia impulsionar a economia dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, garantir que as políticas de sustentabilidade canadenses avancem. Diante do cenário atual, cada passo é decisivo. As consequências da mudança nas rotas de energia são profundas, e o tempo está correndo. As grandes potências já estão de olho nesse tesouro energético canadense. Será que a história de sucesso continuará? Ou um novo capítulo se desenhará? Você já imaginou o impacto devastador que uma guerra comercial pode causar entre vizinhos tão próximos quanto Canadá e Estados Unidos? Quando o presidente americano Donald Trump anunciou a imposição de uma tarifa de 25% sobre os produtos canadenses, isso não só abalou as relações já sólidas entre essas duas potências, mas também forçou o Canadá a buscar desesperadamente novos caminhos para sua economia. Como responder a uma ameaça que pode custar bilhões e transformar um dos maiores acordos de livre comércio do mundo? Até então, o Canadá era o maior fornecedor de energia dos Estados Unidos, além de ser o segundo maior destino dos produtos energéticos americanos. Mesmo com os Estados Unidos sendo o maior produtor mundial de petróleo e gás, eles dependem cada vez mais do vizinho do norte para garantir o fluxo vital de óleo pesado necessário para as refinarias. Esse fornecimento mantém as luzes acesas em milhões de lares e sustenta indústrias essenciais. E mais, o Canadá é responsável por mais da metade do petróleo importado pelos Estados Unidos e quase todo o gás natural consumido por lá. Também é o principal fornecedor americano de eletricidade e minerais estratégicos, como o urânio. Essa conexão torna o Canadá um parceiro indispensável para a segurança energética e estabilidade dos preços nos Estados Unidos. Mas então surge a grande reviravolta. Por que o Canadá está se afastando dos Estados Unidos e mirando firmemente nos mercados da União Europeia e da Ásia? A ameaça de tarifas elevadas com 25% sobre as importações canadenses e 10% sobre o petróleo abalou a maior zona de livre comércio do mundo.
Políticos canadenses ficaram pasmos com a postura agressiva de Washington, mas essa hostilidade inesperada despertou um novo impulso, uma determinação do Canadá em se conectar com o resto do mundo para diversificar seus mercados. A meta é ambiciosa, aumentar em 50% suas exportações fora dos Estados Unidos até 2025. Nesse cenário, a União Europeia e os mercados asiáticos despontam como gigantes oportunidades. A União Europeia, que figura entre as maiores economias globais, é o segundo maior parceiro comercial do Canadá. O Acordo Abrangente de Economia e Comércio entre Canadá e União Europeia, CETA, oferece às empresas canadenses acesso preferencial a um mercado bilionário e possibilita crescimento em setores variados. Esse acordo abrange quase todos os produtos, eliminando tarifas e harmonizando regulamentos, enquanto permite que empresas canadenses e europeias participem de licitações governamentais, abrindo um mercado potencial de 3,3 trilhões de dólares. No entanto, a ratificação total desse acordo ainda enfrenta obstáculos, especialmente na Europa. 10 países, incluindo Itália, Irlanda e Polônia, ainda não aprovaram o CETA, citando preocupações que vão desde a soberania nacional até padrões de segurança alimentar. O Brexit trouxe outra camada de complexidade. O Reino Unido, defensor do acordo, saiu da União Europeia, o que leva Canadá e Reino Unido a manterem temporariamente os termos do CETA enquanto o novo acordo bilateral é negociado. Com essa transformação no comércio energético, qual será o verdadeiro impacto para os Estados Unidos? A possível perda do privilégio de receber energia barata e confiável do Canadá poderá resultar em aumentos de preços e incertezas na segurança do fornecimento. Além disso, o poder de negociação dos Estados Unidos no comércio energético pode diminuir, enfraquecendo sua posição estratégica global. Porém, ainda há esperança. O Canadá pode responder estrategicamente e mostrar a Washington que a segurança energética e econômica dos Estados Unidos permanece atrelada à parceria com o vizinho do norte. Focar em commodities-chave pode revitalizar a indústria canadense, estimular inovação e atrair investimentos, tornando o país vital para os interesses americanos. Mas será que essa aliança pode resistir a esses choques e se reinventar? Ou o cenário energético do continente está prestes a se dissolver num caos imprevisível? A próxima decisão do Canadá pode mudar o destino econômico de todo o hemisfério norte. A tensão está no ar. Será que o equilíbrio de poder será mantido ou um novo capítulo de rivalidade começará a ser escrito? Nos capítulos anteriores, vimos que o Acordo Abrangente de Economia e Comércio, assinado em 2016 entre Canadá e União Europeia, representa a maior chance para o Canadá se desvincular do mercado norte-americano. Embora tenha entrado em vigor de forma provisória, a ratificação completa ainda está emperrada, dividindo opiniões e trazendo uma tensão crescente. Esse acordo eliminou quase todas as tarifas nas mercadorias que cruzam o Atlântico, ampliando o alcance para serviços e alinhando normas técnicas por meio de consultas regulares. Empresas canadenses e europeias passaram a disputar contratos em todos os níveis governamentais dos 27 países da União Europeia, abrindo um mercado colossal de 3,3 trilhões de dólares. Porém, esse potencial gigante enfrenta um muro, a resistência vigorosa de pelo menos 10 países europeus, como Itália, Irlanda e Polônia, que ainda não ratificaram o pacto. Cada nação tem seus motivos. Para alguns, o sistema de resolução de disputas do acordo parece favorecer corporações poderosas em detrimento dos interesses nacionais. Para outros, a perda de soberania e as exigências sobre padrões sanitários e produtos agrícolas locais soam como uma ameaça. Além disso, a apatia política e as prioridades postergadas de vários parlamentos dificultam a aprovação. E como se não bastasse, o temido Brexit desestabilizou ainda mais o processo, já que o Reino Unido, um dos maiores entusiastas do acordo, se desligou da União Europeia. Agora Canadá e Reino Unido mantêm um compromisso temporário para seguir as regras do acordo até fechar um tratado bilateral. À medida que o presidente dos Estados Unidos ameaça uma guerra comercial com tarifas punitivas, Canadá e Europa sentem a pressão para acelerar a finalização desse acordo e incentivar empresas a explorarem esse novo horizonte. Mas o que isso pode significar para os Estados Unidos? Se o Canadá passar a direcionar suas exportações de energia para a União Europeia e para a Ásia, a posição privilegiada dos Estados Unidos como fornecedor confiável e acessível pode ser severamente abalada. Imagine o impacto disso. Custos de energia subindo, redes de abastecimento enfrentando incertezas e Washington perdendo a força no jogo estratégico global do comércio energético. Será que os Estados Unidos vão aceitar essa perda de influência sem reagir? A corrida por mercados alternativos coloca em xeque a supremacia tradicional da potência ao sul do Canadá.
Mas há algo ainda mais inquietante. Será que a crescente parceria entre Canadá, Europa e Ásia pode virar o jogo de vez e reformular o mapa energético mundial, deixando os Estados Unidos nas sombras? O que está em jogo ultrapassa fronteiras e pode mexer diretamente com o bolso de milhões. Prepare-se, porque essa disputa é muito mais intensa do que você imagina. Qual será o próximo capítulo dessa batalha silenciosa? Um choque de realidade. Os Estados Unidos perderiam a fonte mais barata e estável de energia? Essa dúvida ecoa nos corredores de Washington enquanto o Canadá redireciona seu petróleo, gás e minerais para a Europa e a Ásia. O país norte-americano, antes um colchão econômico para o vizinho do sul, agora vê metade dos impostos evaporarem e as tarifas americanas ameaçarem sua prosperidade. O som dos navios carregando pesados barris nas costas do Atlântico parece anunciar um futuro incerto. Mas o que isso significa para a balança de poder global? Resumo da primeira cena. Ao mudar seu rumo comercial, o Canadá pode enfraquecer a posição privilegiada dos Estados Unidos em energia acessível e confiável. Essa mudança pode elevar os custos de energia e gerar insegurança na oferta, além de reduzir o poder de negociação americano. As tarifas de 25% sobre aço e alumínio canadense e a de 10% sobre energia intensificam a urgência de encontrar novos mercados. O país busca acordos de commodities que revigorem seu setor industrial, atraiam investimentos e impulsionem o PIB, enquanto suas políticas de captura de metano e redução de emissões prometem um renascimento sustentável. Mas como o Canadá vai transformar essa estratégia em um tratado sólido com os Estados Unidos? A resposta surge na promessa de um renascimento econômico. Ao focar commodities estratégicas, o Canadá pode reconstruir sua indústria, estimular inovação técnica e atrair capital tanto interno quanto externo. Essa aposta eleva a produtividade, acelera projetos de recursos domésticos e torna o norte-americano indispensável aos interesses americanos, formando um pilar vital da estratégia econômica e energética dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a expansão de projetos como o oleoduto Trans Mountain, que quase triplicou a capacidade de exportação de petróleo, abre caminho para abastecer aliados da Ásia, como Coreia do Sul e Japão. O aroma do diesel fresco nos terminais marítimos mistura-se ao som das turbinas das refinarias do meio-oeste, lembrando que 24% do consumo de petróleo dos Estados Unidos vem do Canadá. Se essa ligação se romper, as refinarias enfrentarão custos de refino elevados ou dependerão de fontes mais voláteis, como o Oriente Médio, expondo-as a riscos geopolíticos. Mas ainda resta a grande questão: será que Washington aceitará um novo acordo de commodities que preserva essa interdependência, ou verá o Canadá como um concorrente emergente? A tensão está no ar, e a resposta pode remodelar o mapa energético mundial. A primeira parte recapitula que a busca da Canadá por novos mercados está moldando o futuro energético mundial. Gancho. Você sabia que a decisão de Washington de cobrar 10% de tarifa sobre energia canadense pode mudar o equilíbrio de poder global? O som dos tratores nas vastas planícies canadenses, o cheiro de petróleo recém-extraído e o frio cortante das montanhas formam o pano de fundo dessa mudança. Enquanto os dirigentes norte-americanos impõem tarifas mais altas, a Canadá vira o olhar para a Europa e a Ásia, criando uma rota de comércio tão relâmpago quanto um trovão. Resumo da primeira parte: a energia canadense, agora alvo de tarifas, procura diversificar seus destinos. Gancho da segunda parte: o que aconteceria se os Estados Unidos perdessem seu maior fornecedor de energia ao lado da fronteira? Em flashback, lembra o cheiro de gasolina quente no início da primavera de 2020, quando as linhas de pipeline ainda cantavam sob o céu azul. Os dados são claros: 24% do consumo de petróleo dos Estados Unidos vem da Canadá, e quase todo o gás natural importado também provém daqui. Essa dependência reduz o custo para o consumidor americano e sustenta a meta de exportar energia a aliados globais. Resumo da segunda parte: a retirada da energia canadense tornaria o custo energético americano mais volátil. Gancho da terceira parte: será que a expansão da Trans Mountain Pipeline, quase triplicando a capacidade de exportação, será suficiente para proteger os interesses estratégicos dos Estados Unidos? Os tubos de aço pulsando como veias transportam óleo pesado que abastece refinarias do meio-oeste. Abandonar essa fonte implicaria custos de reforma elevados e risco de depender de mercados instáveis como Venezuela ou Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o gás natural canadense, estável e abundante, pode alimentar data centers americanos, evitando que a demanda crescente por inteligência artificial sobrecarregue as reservas nacionais. Em conclusão, a Canadá não está apenas vendendo recursos, está reescrevendo o mapa geopolítico.
Se a América perder esse parceiro, enfrentará preços mais altos, vulnerabilidade geopolítica e a necessidade urgente de substituir fontes críticas. O futuro da energia está nas mãos de quem souber negociar esses novos corredores comerciais, e a história está apenas começando. Você já parou para pensar no que aconteceria se o maior fornecedor de energia dos Estados Unidos decidisse virar as costas para seu maior parceiro? Imagine uma mudança tão profunda que poderia abalar o equilíbrio global do poder. O Canadá, com suas riquezas intermináveis em petróleo, gás natural e minerais estratégicos, sempre foi mais que um vizinho, foi uma verdadeira tábua de salvação para a economia americana. Mas de repente, tarifas agressivas e ameaças de guerra comercial fazem com que o gigante energético do norte altere seu foco, mirando a Europa e a Ásia. Será que os Estados Unidos estão preparados para essa reviravolta? Nosso último episódio mostrou como a expansão do oleoduto Trans Mountain quase triplicou a capacidade do Canadá de enviar petróleo para mercados costeiros, fortalecendo aliados como Coreia do Sul e Japão. Além disso, o gás natural canadense começou a ganhar força, prestes a assumir papel-chave no consumo americano, especialmente diante da crescente demanda por energia causada por centros de dados que já representam mais de 4% do uso total e podem atingir 12% em poucos anos. Agora, vamos mergulhar no papel decisivo do Canadá no futuro energético dos Estados Unidos. Num mundo onde a demanda por gás natural americano deve superar a oferta nos próximos 2 anos, como o Canadá pode preencher essa lacuna? O gás natural canadense representa hoje 9% do consumo total americano e tem capacidade para crescer, alcançando patamares que o colocariam entre os maiores exportadores mundiais de gás natural liquefeito em breve. Com 6 gigantescos projetos de LNG na costa oeste, incluindo a primeira fase do LNG Canadá, prestes a entrar em operação, o país está prestes a dominar o mercado estratégico para os aliados asiáticos. E não para por aí. A energia elétrica canadense, além de limpa e acessível, sustenta setores essenciais dos Estados Unidos, impulsionando desde a inteligência artificial até a manufatura avançada. Novos projetos como a linha de transmissão de Hidro-Quebec para Nova York, prometem gerar 20% da eletricidade da maior cidade americana, economizando bilhões em gastos para os moradores. Mais de 30 conexões elétricas transfronteiriças garantem a segurança da rede energética, dando aos dois países uma dependência mútua que vai além da simples exportação. Mas será que o futuro reserva uma ruptura dessa colaboração? Se o Canadá decidir expandir sua influência energética para a Europa e Ásia, como isso impactaria a segurança energética dos Estados Unidos? Os centros de dados americanos, que consomem eletricidade como verdadeiras feras famintas, vão sentir o peso dessa mudança? Será que o cenário atual é apenas o prelúdio de uma disputa onde Washington perderá seu trunfo estratégico mais valioso? Prepare-se para entender por que o Canadá não é apenas um fornecedor qualquer e como sua energia pode acender ou apagar o futuro econômico e político dos Estados Unidos. O que está em jogo vai muito além do comércio, é uma questão de poder, segurança e identidade num mundo que muda rápido demais para ser ignorado. Será que Washington vai conseguir segurar essa relação indispensável, ou está destinado a assistir? Impotente, o Canadá virar a mesa? O cenário energético global está em constante transformação. Com a crescente demanda por eletricidade, especialmente impulsionada pelo crescimento das tecnologias de inteligência artificial, a necessidade de fontes confiáveis e acessíveis se torna crucial. Estima-se que até 2028, os centros de dados dos Estados Unidos representarão 12% do consumo total de eletricidade, um aumento significativo em relação aos 4,4% em 2023. Neste contexto, a estratégia do Canadá de diversificar suas exportações energéticas pode se revelar uma decisão muito mais profunda do que uma simples manobra econômica. Essa mudança pode redesenhar o equilíbrio geopolítico. Como o trânsito e o acesso à energia podem mudar a dinâmica mundial? Como os Estados Unidos reagirão diante dessa nova configuração energética? Prepare-se para descobrir como essas decisões de negócios e políticas podem afetar não apenas os mercados locais, mas o futuro da segurança energética global.